Olá, turminha boa! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem pelo conhecimento da história. Então vamos lá ver o conteúdo de nossa aula. Aula de número 49. Vejam só o quanto a gente já percorreu por essa nossa estrada do conhecimento. Vamos então ao título da aula. No meu tempo, isso aqui era tudo mato. Objeto de conhecimento, história e tempo, uma relação necessária, diferença de tempo histórico e cronológico. Sem mais conversas então, pessoal, vamos à nossa aula. Com o passar da história e dos acontecimentos, um conceito ficou super importante para a gente compreender as mudanças pela qual a nossa sociedade passa e também as permanências que se perpetuam ao longo de nossa história. E esse é o conceito de tempo. Vou trazer um vídeo agora para a gente compreender um pouco mais a abrangência desse conceito. Isso aqui está muito diferente. Por quê, vó? Porque no meu tempo isso aqui era tudo mato. Vamos então continuar nossa aula sem perda de tempo. Aliás, o tempo é um conceito fundamental para a gente estudar a história e também para a gente dividir as nossas atividades cotidianas. Até porque vocês sabem, né, gente? Existe tempo para tudo. Tempo para dormir, tempo para acordar, para trabalhar, para brincar, enfim. O nosso dia está todo dividido conforme o tempo que a gente dispõe para fazer as nossas atividades. Existem diversas formas de dividir e marcar o tempo. Vários povos elaboraram divisões de tempo com base no movimento da Terra em torno do Sol ou nas fases da Lua. Outrora, quando a sociedade não era tão complexa como é hoje, o tempo era dividido dessa forma, tá, gente? O dia e a noite. Conforme a sociedade vai mudando e a divisão do trabalho social vai prevalecendo, viu-se então a necessidade de dividir o tempo em pedaços cada vez menores, surgindo assim os minutos, os segundos, as horas e os dias. Os seres humanos estabeleceram a duração das horas, dos dias, das noites, dos meses e das estações, observando a natureza e suas mudanças, surgindo assim os diversos calendários, baseado nas estações do Sol, na circulação da Terra ao redor do Sol e também nas fases da Lua, na circulação da Lua ao redor da Terra, assim surgindo os diversos calendários que a gente conhece nos dias de hoje. Chegou a hora então de falarmos sobre os calendários, que é a forma que os seres humanos encontraram de dividir o tempo, de organizar o tempo. Trouxe para vocês o conceito do que é o calendário para a gente entender um pouco melhor sobre ele. Vamos lá, gente. O calendário é uma forma de organizar o tempo, agrupando os dias em meses e os meses em anos. Os povos podem dividir o tempo de maneira variada, conforme os fenômenos da natureza, as crenças, interesses e preocupações diversas e o plantio e também a colheita. Gente, no passado, algumas civilizações utilizavam calendários para dividir a seu plantio e sua colheita. De que fase do ano, de que momento do calendário era propício para plantar e que momento também era propício para colher. Vamos adiante, galera. A nossa relação com o tempo. O tempo é fundamental para o estudo da história. Existem diversas formas de dividir e de marcar o tempo. Entre eles, como a gente já explicou anteriormente, os calendários. Mas também existe o relógio, que provavelmente você deve conhecer ou deve ter um. O primeiro relógio que se tem notícia é o relógio solar e também tem a ampulheta, que é um relógio que tem por base ali a areia e sua movimentação. Todos esses mecanismos são formas de se medir o tempo. Vamos lá, gente, vamos adiante. Vários povos elaboraram divisões de tempo com base no movimento da Terra em torno do Sol ou nas fases da Lua, que são os calendários, como a gente já explicou para vocês.
Os seres humanos estabeleceram a duração das horas, dos dias, das noites, dos meses e das estações, observando a natureza e suas mudanças. Vamos então continuar falando do tempo, só que dessa vez sobre o tempo cronológico, que é o tempo que a gente pode medir no calendário onde se desenrolam as atividades humanas. Trouxe para vocês aqui uma animação que vai ilustrar a vida de uma pessoa desde o seu nascimento. Vocês estão vendo aí que a mulher gestante entrou no hospital justamente para ter uma criança. Essa criança nasce, vai vivendo, vai passando pelas suas experiências, deixa de ser um bebê e torna ali uma criança um pouco mais velha, vivendo as suas experiências, o seu primeiro dia de aula na creche. Tenho certeza que você que me assiste lembra com carinho o seu primeiro dia de aula, a sua primeira experiência ali numa sala de aula, numa creche. E o tempo vai passando, as atividades humanas vão se desenvolvendo e a criança fica mais velha, não é mais uma criança, já vira um adolescente. Vai passando e o tempo é implacável e a gente mede esse tempo, o tempo das atividades humanas, como o tempo cronológico. Tomem nota, tá, gente? E o ser humaninho vai vivendo as suas experiências, o tempo vai passando, vai à escola e o tempo é implacável. Ele passa independente da vontade das pessoas. E, de repente, o adolescente vai vivendo a sua experiência, vai ficando mais velho, vai se tornando ali um jovem, vivendo as suas experiências. E mais uma vez frisando, o tempo que mede ali a atividade humana, o passar da vida de uma pessoa e que a gente pode medir no calendário e também nos relógios, a gente chama de tempo cronológico. E com o passar do tempo, o adolescente jovem vai ficando mais velho e vira uma pessoa adulta ali com as suas atividades, a sua rotina e suas responsabilidades. E o tempo passa, o tempo é implacável, um belo dia, o homem adulto deixa de ser adulto e torna-se uma pessoa idosa. E esse tempo, só para frisar, mais uma vez, em que a gente mede a vida das pessoas, a atividade humana, a gente chama de tempo cronológico. E só para finalizar o vídeo, eu trouxe uma notícia para vocês no jornal Contraturno Digital que diz o seguinte: várias pessoas ainda não têm acesso à tecnologia. Isso aqui é uma deixa para a gente falar sobre o tempo histórico, que daqui a pouco a gente vai trabalhar de forma mais elaborada. Mas só para frisar, tá, gente? O tempo cronológico é o tempo que mede a atividade humana. Então, sem perda de tempo, vamos conhecer outro conceito, que é justamente o conceito de tempo histórico, que, diferente do tempo cronológico, não necessariamente ele pode ser datado, tá, gente? Nem sempre ele pode ser datado. O tempo histórico é o conjunto de acontecimentos que marcam um povo, uma nação ou, às vezes, a própria humanidade. Muitas vezes esse tempo histórico ele é datado, mas outras vezes ele não é datado. O exemplo que eu trago para vocês é justamente a passagem de eras, a passagem das idades, a passagem de uma sociedade antiga para a sociedade feudal, da sociedade feudal para a sociedade moderna e da sociedade moderna para a sociedade contemporânea, acontecimentos que não necessariamente podem ser datados. Outros acontecimentos que marcaram a história da humanidade, que mudam a concepção em que a sociedade vê a sua própria existência, também fazem parte do tempo histórico, como guerras, revoluções, inovações tecnológicas. Tudo isso faz parte do tempo histórico. E, professor, qual é a principal diferença entre o tempo cronológico e o tempo histórico? Eles acontecem ao mesmo tempo, professor? Não necessariamente, tá, gente? O tempo cronológico, como eu expliquei para vocês anteriormente, é o tempo que mede as atividades humanas. Já o tempo histórico é o tempo de grandes acontecimentos. A imagem que trago para vocês, para ilustrar esse momento, é para ver que, muitas vezes, o tempo histórico, os acontecimentos, eles acontecem em períodos diferentes, em grupos humanos diferentes. A tecnologia e o desenvolvimento da internet, por exemplo, ele aconteceu e acontece em momentos diferentes em relação a grupos sociais diferentes. A gente sabe que grupos sociais mais abastados, que têm mais recursos, eles têm acesso a inovações tecnológicas,
antes de grupos sociais menos favorecidos. Então a gente vê que existem muitas vezes essa diferença entre tempo histórico e tempo cronológico em relação aos acontecimentos nos diferentes grupos humanos. Já que conhecemos sobre o tempo, os calendários, o tempo histórico e o tempo cronológico, chega o momento então de exercitarmos o que aprendemos no nosso Aplicando. Trouxe para vocês aqui uma questão de fácil compreensão que tenho certeza que vocês vão conseguir responder de forma correta. E a questão fala o seguinte para a gente: apesar de ser um referencial de suma importância para que o homem se situe, a contagem do tempo não é o principal foco de interesse da história. Vamos adiante com o nosso enunciado, vamos lá. Em outras palavras, isso quer dizer que os historiadores não têm interesse pelo tempo, pontinho, 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 contado nos calendários, pois sua passagem não determina a mudança e acontecimentos, os tais fatos históricos que tanto chamam a atenção desse tipo de estudioso. Vamos agora ver as alternativas que vão ali completar a lacuna que a gente deixou no enunciado. Letra A seria o tempo cronológico, letra B, tempo abstrato, letra C, tempo histórico, letra D, tempo geológico, é o tempo que mede ali as atividades e experiências humanas, que não é o principal enfoque de interesse do historiador, que está mais preocupado com os fatos que, de certa forma, mudaram a história da humanidade. Vamos então ver qual é o gabarito, qual é a alternativa correta que completa a lacuna do enunciado. Vamos lá? Seria a alternativa de letra A, o tempo cronológico, que é o tempo que mede as atividades humanas e que pode ser ali medido no calendário e também nos relógios. Vamos ao comentário para a gente fixar esse conteúdo com mais facilidade na nossa cabecinha. Vamos lá. Comentário, vamos lá, comentário do Aplicando. Tempo cronológico é o tempo que ocorre toda atividade humana, o qual pode ser medido. Se você consegue marcar o tempo em horas, dias, meses e anos, é o tempo cronológico, o tempo que mede as experiências humanas desde o nascimento até a morte de uma pessoa, marcado ali pelos grandes acontecimentos de sua vida pessoal. Já o tempo histórico é o tempo dos acontecimentos que marcaram a história da humanidade. Vamos ver o que o texto fala para a gente. Vamos lá. Ele existe em contraste com outros tipos de tempo, como o tempo histórico, que representa fatos que mudaram o curso da humanidade, e o tempo geológico, que diz respeito a eventos da formação da Terra. São formas diferentes de medir esses períodos e se orientar de acordo. Então, gente, diferente do tempo histórico e do tempo cronológico, o tempo geológico mede as transformações da Terra. Já o tempo histórico mede os grandes acontecimentos e o tempo cronológico mede a experiência humana ao longo de sua vida. Muito bem, gente. A gente já aprendeu tudo sobre tempo, sobre calendário, então agora é a hora das nossas considerações finais. Chegamos então às nossas considerações finais, que nada mais é do que um apanhado geral de tudo o que aprendemos na nossa aula. Vamos então ao tema central dessa aula, que é justamente o tempo. Uma unidade, um conceito tão importante para a gente entender um pouquinho sobre a história e também sobre a nossa organização cotidiana. E a gente chegou no conceito de tempo cronológico. Professor, o que é o tempo cronológico, professor? É o tempo das atividades humanas que a gente pode medir nos calendários, pode medir através dos dias e das horas, enfim. É o tempo que se desenvolve toda a atividade humana e todas as experiências que a gente tem ao longo de nossa vida. Em contraste com o tempo cronológico, a gente tem aqui o tempo histórico, que é, esse sim, o tempo do historiador, que o historiador analisa, até porque é o tempo dos grandes acontecimentos que marcaram um povo. Então a gente tem um contraste.
o tempo cronológico, que é o tempo do calendário, o tempo das atividades humanas, com o tempo histórico, que é justamente o tempo dos grandes acontecimentos que marcaram a humanidade. A gente tem, então, o conceito de 2 tempos distintos, ambos importantes para a gente compreender tanto as atividades humanas como os grandes acontecimentos que mudaram a nossa vida. E a gente vai encerrando essa nossa aula, mas se você quiser aprender um pouco mais sobre nossas aulas, é só seguir o nosso canal no YouTube e também @Contraturno Digital. E eu me despeço por aqui. Até a próxima!